Que episódio! Esse episódio 940 do anime de One Piece, galera. Foi um episódio que me tocou muito. Claro que eu já sabia o que aconteceria por já ter lido o mangá, que tá 35, 40 capítulos mais avançado que o anime, né? E toda essa mensagem do Yasuie é muito bonita, é muito forte, é muito poderosa. O sacrifício dele e um dos momentos mais importantes foi o do flashback, a maneira como ele trata os seguidores de Oden, perante o que os seguidores de Oden estavam fazendo. Ontem, sábado, saiu o primeiro vídeo de collab, é um dos projetos em homenagem ao capítulo 1000 aqui do All Blue, e essa primeira collab foi com a Mo-chan, a mozinha do Bunka Pop, e em determinado momento eu pergunto pra ela que pergunta ela faria pra Eiichiro Oda se ela pudesse, e a mozinha responde que não perguntaria nada, apenas agradeceria porque tudo que ela quer saber, toda a mensagem que Oda quer passar, tudo que ele quer comunicar tá ali escrito e desenhado em One Piece. E aqui a gente vê muito do que o Oda pensa. Isso é que é interessante. Ler One Piece é entender Eiichiro Oda. Vamos entender o cara? Vamos embora comigo agora. Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter, também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para mais One Piece! Queres completar a tua coleção comprando mangá cheio de desconto e ainda ajudar o canal? Saca aí a descrição que tem link da Amazon com um monte de promoção para vocês. A editora New Pop tá fazendo um saldão especificamente e comprando pelos nossos links a gente ganha uma comissão sem que tu tenha nenhum custo adicional. Então, vamos embora aí fortalecer o All Blue e a tua coleção. Bom, galera, primeiro de tudo, o plano de Kinemon e Inuarashi foi um plano bem ardiloso. Os caras levaram Holden até o Monte Atamayama, que por sua vez é a casa dos bandidos chefiados por Ashura Doji. Rolou uma batalha lá, eles queimaram tudo. E isso expulsou Ashura Doji, tipo, eu não posso mais ficar no Monte Atamayama vendo a banda passar, e vou até a capital tirar satisfação, né? Quando Ashura Doji chega na capital, tá lá a execução por fuzilamento do Yasuie. Então, tipo, a chama do ódio e de vingança do Ashura Doji só aumenta. Queimaram o meu monte e agora o Yasuie tá morrendo? É claro que o Ashura Doji é um cara inteligente, então ele vai perceber que o Kinemon e o Inuarashi estavam planejando exatamente isso. Mas que lado você escolhe? Ficar revoltado com Kinemon e Inuarashi ou ficar revoltado com quem realmente merece, que é o Orochi e também o Kaido? É muito interessante a maneira como Yasuie ridiculariza Orochi. No episódio 939, ele tinha feito seu primeiro pedido de desculpas, porque ele mentiu, né, pra galera dizendo: não, eu sou o garoto da Hora das Bruxas, para que os guardas de Orochi o prendessem e o levassem até a execução. Mas não é ele o garoto da Hora das Bruxas. E agora ele vem pedir o seu segundo pedido de desculpas, né? Que, na verdade, essa história do panfleto, aquele desenho que ele fez, não era nada, era só uma pegadinha, era tipo tocar na porta e sair correndo antes que o vizinho abra, saca? Então, caramba, por que isso daí ridiculariza o Orochi? Porque o Orochi prendeu toda uma galera no distrito de Hasetsu, na capital das flores, nessa prisão em que todo mundo pode ver, uma prisão ao ar livre, né? Doideira. E aí o Orochi colocou lá uma galera que tinha tatu no tornozelo de lua crescente, porque simboliza a rebelião. Realmente, são rebeldes, mas o Yasuie tá mostrando pro povo que Orochi é um pirado, é um noiado. Então, pô, tu pode ser o próximo aí a ser preso, hein? Se ele noiar contigo. E isso tudo acende uma chama de ódio no Orochi, porque ele percebe toda a movimentação do Yasuie.
Aí é que ele fica pistola. E ainda mais porque ele começa a se lembrar de Oden. E vem uma frase muito importante. Uma pessoa como você, tão pequena como você, Orochi, nunca vai conseguir entender o sabor de um Oden, que é uma refeição, é um alimento da culinária japonesa e é o nome de um dos maiores personagens de One Piece. Galera, como eu tô doido que o flashback de Oden passe no anime. Uma coisa bem interessante desse episódio também é que a gente vê em um momento ou dois o Kaido de boinha, tomando sua cachaça, seu saquê, vendo toda a execução. O Kaido, enquanto Yonkou, ele poderia ser alheio às problemáticas do país de Wano, mas ele gosta de entender tudo o que está acontecendo. Por um certo sadismo também, mas tem o lado da estratégia de tipo, deixa eu ver o que é que está acontecendo aqui. Então, o Kaido confia muito na própria força, mas ele curte saber o panorama da situação para ver se ele faz alguma coisa, como por exemplo, quando ele foi até o distrito de Bakura em forma dragão para poder deter Trafalgar Law e Ruffy que haviam chegado na ilha. Já é bem chocante quando a gente vê o Yasuye em flashback, ele com um porte físico todo malhado lá, né, treinando com o Oden. A gente vê em que ele se reduziu por conta da grande revelação desse episódio, tipo, quem era o Yasuye antes, um guerreiro nobre, um daimyo de Wano, e hoje ele, tipo, virou um mendigo risonho, que não perde o seu valor. Isso que é interessante. Tipo, o status social do Yasuye decaiu, mas ele, enquanto um ser humano, continua lá no ápice, ajudando a população de Ebisu, sempre pensando no próximo. E como ele pensa no próximo, ao ponto de se sacrificar, roubar toda a atenção para ele, mostrar para a população que Orochi é um noiado, para até os guardas de Orochi se perguntarem, véi, o que é que a gente tá fazendo? Estamos aqui prendendo pessoas inocentes. Uma cena que eu nunca vou entender é que desde Ringo, a Otoko tá lá correndo com tudo, tá lá atrás dela Zoro, Brook e Hiyori, velho. Ninguém alcança essa menina, não. É porque esse trio tá querendo impedir que ela seja exposta, né? Mas ela tá correndo mais veloz que Zoro, que em determinado episódio anterior partiu pra cima do Kamazou com a velocidade, meu amigo, acho que nem o Katakuri conseguiria observar com seu hack da observação apurado. Achei bem interessante também ter mostrado o que outras pessoas estavam fazendo aí no meio desse furdunço todo na capital. Por exemplo, o grupo do Chopper tá muito alheio a esses acontecimentos. O grupo do Chopper tá indo para a prisão de Udon. Então você vê o Momonosuke lá treinando. E é muito duro, né? Porque o Yasuye vai falando que o Momonosuke um dia vai ser o Shogun de Wano. E aí a gente vê o futuro Shogun de Wano alheio a isso, na inocência de uma criança, treinando. É muito triste, né? E interessante saber também, né, que amanheceu, já Big Mom tá chegando na prisão de Udon, onde o Oshiruku, que ela tanto quer, ó, acabou. Acabou por quê? Porque Ruffy comeu tudo. É bem emocionante perceber a tristeza do Kinemon quando ele se toca que o Yasuye tá fazendo tudo aquilo para desviar a atenção dos homens de Orochi, mas que o plano continua de pé. O Yasuye tá fazendo tudo isso porque a localização do ponto de encontro para a Grande Rebelião, no dia do Festival do Fogo, essa localização foi vazada por algum traidor da aliança. E aí, o que é que o Yasuye faz? Ele diz que aquele panfleto é uma pegadinha, atribuindo essa característica de noiado pro Orochi, e faz um outro panfleto. No caso, ele não faz um desenho do zero, mas ele altera o desenho original para mudar a localização. Esse panfleto diz várias coisas, né? Como, por exemplo, vai ser na noite do Festival do Fogo, a lua crescente, que simboliza aí aqueles que seguem os Kozuki. E aí, a serpente lá embaixo era a localização.
o Yasuye coloca aí 2 tracinhos na serpente, mudando a localização. Então, tá de pé, vai ser no dia do Festival do Fogo, para os aliados se encontrarem em outro lugar. E aí chega o momento da execução de Yasuye. One Piece é uma obra conhecida pelo Oda vacilar em alguns momentos em que ele poderia ter matado um personagem para dar peso para os acontecimentos daquele arco, daquela saga. Às vezes o Oda opta por não matar e tal, mas quando tem morte, a gente sente. E o Yasuye nem é um personagem tão bem desenvolvido assim, na minha ótica. Tomando até um mangá como parâmetro, eu acredito até que o Yasuye, na época que a gente começou a conhecer o Tonoyasu ao lado do Zoro, poderiam ter passado por algumas aventuras estilo East Blue, lá na região de Kibe, ao norte da capital das flores, para desenvolver mais um elo entre o Zoro e o Tonoyasu, e também o próprio personagem, né, o contexto dele com o Wano. Mas apesar de eu ainda achar que o personagem foi mal desenvolvido, por conta de o Wano ser um país, ter um contexto, um background bem desenvolvido, eu senti a morte do Yasuye por conta do propósito dele para com o país. A maneira como ele vê beleza no país, e que essa beleza não é fruto do governo de Orochi. Jamais. E aí rola, né, a execução. O Orochi, vários guardas, membros da Oniwa Banshu, fuzilam o Yasuye, e que bonita a sutileza do anime, porque os primeiros tiros, quando são movidos, no grafismo do anime, a gente vê pétalas de flor de cerejeira, né? Das famosas sakuras, e essas pétalas começam brancas, depois rosas, depois vermelhas, tingidas pelo sangue de Yasuye, para mostrar uma censura inteligente em relação à violência no anime. A gente vê também, né, que a transmissão dos Dendemushi falha um pouco na hora. A gente fica com aquela estática, né, o chiadinho da TV. E logo depois tem uma transição em que a gente começa a ver folhas cadentes, né, que simbolizam a estação de outono perene na região de Hakumai de Wano, nas lágrimas do Yasuye, como se ele estivesse se lembrando da sua vida naquela região. E aí rola a transição para mais um flashback dele em Hakumai. Esse flashback de Yasuye com os Bainhas Vermelhas jovens diz muito sobre aquilo que eu falei pré-vinheta, sobre a mensagem que o Oda quer passar com One Piece. É uma mensagem clara, só não vê quem não quer. Uma mensagem poderosa. Não precisa perguntar pro Oda qual é a opinião dele. Ele tá se comunicando através dos personagens. Queria até aproveitar aqui para agradecer a Mo-chan, que ajudou muito na minha ótica sobre as mensagens de One Piece, com isso que ela disse na nossa collab. Os Bainhas Vermelhas, por conta de dívidas que o Oden estava contraindo, e a gente vai entender tudo isso quando vermos o flashback de Oden, os Bainhas Vermelhas foram roubar, furtar, já que seria sem violência, mas eles foram furtar o Yasuye, o Daimyo de Hakumai. Foram pegos, todos amarrados aí, presos, e claro, o Yasuye dá uma dura neles. E ele deixa aquele dinheiro furtado com os Bainhas Vermelhas e dá mais. Por quê? Por que ele está protegendo bandido? Os seguidores de Oden, os Bainhas Vermelhas, são bandidos aqui. Eles estão furtando o governo local ali de Hakumai. Mas o Yasuye faz vista grossa e dá mais dinheiro ainda para eles. Porque não é aquela história de bandido bom, é bandido morto. O Yasuye entende que eles estavam necessitando desse dinheiro para um objetivo nobre e que vale muito mais a pena ele encaminhar aqueles bandidos, aqueles delinquentes, mesmo achando que o Oden reuniu uma galera estranha, mas ele confia no Oden. Que personagens, galera, que personagens! E ele encaminha os Bainhas Vermelhas para um caminho de estudo. Estudem, usem esse dinheiro para comprar roupas melhores, para estudar, para obter um conhecimento em relação ao país e serem seguidores dignos
de Oden, porque um dia ele vai ser o Shogun de Wano. E vocês vão querer cumprir esse papel de seguidores dele da melhor forma, no melhor estilo. Galera, quando você se depara com o que Yasuye tá fazendo dentro do anime de One Piece, é lindo, é incrível. E é por isso que a morte dele ganha mais peso. É por isso que é duro ver o Kinemon chorando, o Inuarashi, o Ashura Doji. Entendem o plano do Kinemon? Ver o Ashura Doji, bandidão das montanhas, chorando pela morte do Yasuye. Galera, o espírito de revolta vai lá em cima. E é por isso que eles querem lutar. De vez em quando no Twitter eu falo, né, que aqui no Brasil a gente não faz nada perante o que a gente tá vendo aí, porque a gente ainda não tá no nível de revolta o suficiente. Aqui em Wano foi mais que o suficiente, né? Já há 20 anos o absurdo acontecendo para eles lutarem, e esse momento tá chegando, e essa morte do Yasuye vai transformando uma faísca no incêndio. Um dos momentos mais duros do episódio vem quando a Otoko, que conseguiu se desvencilhar de Zoro, Brook e Hiyori, 3 adultos, e o Zoro, quando ela chega aí nesse cenário, né, da execução do Yasuye, e ela se apoia na grade e vê o pai dela caindo, ele ainda dá um olhar sereno para sua filha. Eles que nunca mais tinham se visto, porque ela estava atuando na capital, assistente da Komurasaki, né, da Oiran, e ela estava fazendo esse papel. O Yasuye decidiu proteger sua filha, e ela tá vendo ali o pai morto, jogado no chão, ensanguentado, sujo. E pra piorar, a gente ainda vê a risada do Orochi, que estava revoltado quando percebeu que estava sendo ridicularizado, mas começa a rir de prazer quando ele vê que cumpriu seu objetivo e matou o cara. E é aí que rola uma das maiores revelações do arco de Wano, porque o Zoro começa a se revoltar com o povo que tá rindo daquilo. O povo de Ebisu, o povo pelo qual o Yasuye sempre lutou, sempre protegeu, e a galera rindo. A própria Otoko tá lá rindo da morte do pai. Zoro se revolta, ele vai lá dar uma prensa na menina, mas é segurado pela Hiyori, que explica que aquela galera tá rindo esse tempo todo por conta das Smiles, o fruto que concede poderes a vários e vários soldados do bando de Kaido. Por que pessoas estão rindo por conta das Smiles? Isso especificamente vai ser explicado no próximo episódio, no 941, e é bem importante que vocês venham aqui ver a análise pra gente, nós todos juntos, debatermos sobre como funciona, né, as propriedades das Smiles. Eu tava me coçando pra poder entrar nesse assunto logo, de por que o povo de Ebisu fica rindo, por que a Otoko fica rindo, porque em momentos desesperadores, em momentos tristes, tá lá a Otoko gargalhando, você pensa que é um desrespeito, você... Velho, qual foi? Que noia é essa? Mas quando você entende, a ficha cai e você fica chocado, velho. Porque aquela galera não consegue expressar outra emoção que não seja a alegria. Então imagina, velho, tu perde... A menina perdeu o pai, ela não consegue... Ela tá chorando, lágrimas caem, mas ela não consegue fazer a expressão facial de tristeza. Ela só consegue rir. Então imagina a dor que é aquilo na alma. Confere o Apoia-se do All Blue aí na descrição e considera me ajudar para que o canal possa sempre continuar mandando os vídeos sempre firme e forte. No próximo episódio, muita revolta vai rolar. O Ruffy tá vendo tudo aquilo transmitido lá em Udon e tá pistolaço. Veremos, como eu falei anteriormente, a explicação sobre as Smiles, por que ela concedeu poderes a vários membros do bando do Kaido e porque fez o povo de Ebisu sorrir. Veremos o Orochi tentando matar a Otoko. E eu gostei muito do suspense trabalhado nesse episódio, porque eu sei que o anime de One Piece sofre com problemas de ritmo, mas aquela espera, toda aquela tensão de que o Orochi vai atirar, será que o tiro vai pegar aqui no anime? Você fica pensando, será que, os Mugiwaras estão todos convergindo para a capital das flores? Será que algum deles vai chegar, o Zoro vai impedir, bloqueando a bala com sua espada? Não, o Yasuye morreu. Então,
O Orochi vai tentar matar Otoko também. Mas aí o preview já nos mostra que Sanji e Zoro vão chegar e os dois se encontrando depois de anos, hein? Depois de anos na vida real. Porque desde Dressrosa que eles não se encontram, quando eles se separaram lá, tipo, Zou, eles não estavam juntos, aí rolou Holy Cake e tal. É agora o momento dos dois juntos. E comentem aí, galera, sobretudo sobre essa mensagem poderosa do Yasuye, principalmente, que baita personagem. Comentem também sobre o plano do Kinemon e do Inuarashi de trazer o Ashura Doji pra ir e o que mais emocionou vocês nesse episódio. Diz pra mim o que eu já sei nos comentários e até mais. Até a análise de One Piece do mangá. Capítulo 989 chega já já. Até lá.